característica, e ele comprova matemática, ele é físico-matemático, todos os princípios da rede matematicamente. Então, esses 4 autores informam a base teórica de uma proposta de leitura do processo eletrônico como um processo novo, como uma principiologia nova. Atualmente já encontramos 10 novos princípios do processo eletrônico, diferentes do processo tradicional, né? Mas isso parte desses 4 autores. McLuhan. McLuhan é o papa da informação dos anos 20, a partir dos anos 20, do século 20, a partir dos anos 60, as suas formulações teóricas. Ele é uma espécie, eu comparo o McLuhan, um canadense, que é idolatrado e odiado, comparo com Kelsen. A influência de Kelsen no direito, o impacto foi mais ou menos a influência do McLuhan na teoria da informação da comunicação. Só que muito maior, porque McLuhan é na comunicação, nas mídias, então o impacto dele é muito maior que Kelsen. E ele tem uma frasezinha, que é inclusive título de um dos seus livros, ele tem, que eu sei, de Aldeia Global, vários, é essa frase: o meio é a mensagem. Nós, juristas, a gente não entende bem o que quer dizer isso, né? O que o McLuhan quer dizer com meio é mensagem. Mas o McLuhan entende que os meios, as mídias, os meios de comunicação, os meios de transporte, os meios de transmissão, são extensões do ser humano e afetam a forma como o ser humano conhece e raciocina. Então, ele entende que os meios não são neutros. Os meios afetam o conteúdo da mensagem. Quando a gente distingue entre conteúdo, forma e conteúdo, McLuhan fala, não é bem assim, não. Forma e conteúdo é uma mesma moeda. Se você muda a forma, você afeta o conteúdo. Só que nós, juristas, a gente tende a não concordar com isso. A gente fala, não, para mim forma é forma, conteúdo é conteúdo. Eu me renego a entender que forma é diferente, é a mesma coisa, é imbricada em conteúdo. Então, para ele, forma e conteúdo são imbricados. Então, se você muda de acordo com o meio, com a mídia, há uma afetação na mensagem, na principiologia da mensagem. E a gente tem um pouquinho de resistência. Eu não consegui explicar isso muito quando eu, falando para juristas, ninguém entendia muito bem, não concordava e tal. O jeito melhor de explicar isso, de eu me convencer também do McLuhan, foi um exemplo, usando minha filha, que adora O Senhor dos Anéis, usando o exemplo do livro Senhor dos Anéis. Sempre uso o mesmo. O Senhor dos Anéis é um livro que foi filmado. Então, existe o livro, que estava na mídia livro, da literatura, que foi transposto para a mídia cinematográfica, para a cinematografia. Imagine como dizem os nossos atuais processualistas, e que o meio é indiferente, que os princípios da literatura são os mesmos da cinematografia, que o princípio do livro, da mídia livre, é igual do cinema, né? Que é só uma transposição instrumental de um para outro, que o conteúdo é o mesmo, que não a forma de raciocinar. Então, vamos
pegar literalmente essa frase, filmar o livro. O diretor, contratado a peso de ouro, e eu sempre me esqueço o nome dele, diretor do Senhor dos Anéis, gasta 100 milhões de dólares para filmar o livro Senhor dos Anéis. Aí ele reúne aqui, como se fosse aqui, uma premiere em Hollywood, né? Uma premiere em Hollywood, e reúne e fala o seguinte: agora vamos fazer a premiere da filmagem do livro Senhor dos Anéis. Aí aquela expectativa, a mídia mundial assentada, os especialistas mundiais aí são os senhores sentados, aguardando, aí, é o livro filmado. Aí ele faz uma média de tempo de leitura de cada um, quanto tempo que se demora para ler uma página, aí ele passa para a página seguinte. Aí ele espera, e é assim por diante até o final do filme. Filmar o livro. Se ele filmasse o livro assim, o que aconteceria com ele? O que vocês acham que aconteceria com esse diretor? Seria metralhado. Mas, gente, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo com o processo eletrônico, filmando o caderninho de papel. É mais ou menos isso que a doutrina tradicional está dizendo, que a gente tem que raciocinar com a mesma lógica, como se com a cabeça de papel, exatamente. Nós não levamos em conta que a mídia livro é diferente da mídia cinema, que os princípios da mídia livro são diferentes dos princípios da cinematografia. A literatura é diferente, né? Um jornal com o mesmo perfil ideológico, vamos pegar aqui o Jornal Nacional e o Jornal O Globo. É a mesma coisa? Tem a mesma linha editorial, o mesmo perfil ideológico, mas não é. O Jornal Nacional é de um jeito, o Globo é de um jeito. A novela é diferente do cinema, que é diferente do teatro, com o mesmo... Cada mídia tem as suas características, o teatro tem suas características. A revista, a época também é da Globo, é diferente do jornal O Globo, que é ambos em papel, mas são mídias diferentes. E o Jornal Nacional é diferente. O rádio, a notícia no rádio é diferente da notícia. A CBN é diferente da Globo. Tá? E da Rádio Globo, não sei se existe ainda a Rádio Globo. Mas, então, é que a gente tem que pensar que quando a gente muda de mídia, a gente tem que mudar os princípios, mudar a forma de pensar a racionalidade do processo. O dinamarco, então, o primeiro marco é o McLuhan. O outro é o dinamarco, que está fora de moda agora, estão chamando até de nazista o instrumentalismo, né? Mas uma coisa muito clara que ele fala, o processo é meio. Não é um fim em si mesmo para deleites de processualistas, né? É um meio de participação da cidadania, um meio de comunicação, de efetivação de direitos. Quem lendo o instrumentalismo, a obra, né, do dinamarco, né, vai ver lá que ele fala o seguinte, é um meio, ele é mais radical ainda. Ele fala assim, é um meio de fazer justiça. Não é só. Tecnicamente, a gente fala o seguinte, é um meio de tornar efetivo o direito material. Mas o dinamarco, naqueles bons tempos, ele foi mais radical, ele fala que é um meio de fazer justiça, né? Então, não só de tornar efetivos os direitos materiais, mas de fazer justiça. Então, o processo não é um fim em si mesmo, é um meio. Então, essa é a grande lição do dinamarco. Gargarelha, esse Roberto Gargarelha aqui,
ele propõe o que ele chama de constitucionalismo dialógico. E ele cita muitas vezes o Brasil, as audiências públicas, como não somente isso, mas um dos aspectos de um constitucionalismo dialógico, né? E ele concebe, o conceito de constitucionalismo dialógico é muito interessante, porque o conceito, como é que é em português isso? Freios e contrapesos, né? Os freios e contrapesos que está no Federalista 51, o conceito de freios, de equilíbrio do poder, freios e contrapesos, que se atribui, né? Os federalistas eles são anônimos, né? Mas se atribui a Madison. Os especialistas dizem que a forma de escrever de Madison, ele critica muito a ideia de freios e contrapesos, que ele diz o seguinte: olha, a ideia de freios e contrapesos é uma lógica do conflito, uma vigilância, é um equilíbrio de poderes, entre os poderes constituídos, mas deixa de fora o principal. De quem emana o poder? O que a Constituição diz? De quem emana o poder? Não, errado. Do sistema financeiro e da JBS. Mas o poder deveria emanar do povo, né? E ele fala que, olha, a doutrina dos freios e contrapesos é uma doutrina que tira o povo fora, que só coloca os poderes. Poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo. É um equilíbrio entre esses poderes. Mas o grande poder do povo fica de fora, né, nessa doutrina. Então, ele critica essa doutrina nesse sentido, que ela é excludente, que ela não é participativa e deixa de fora o povo, que é uma lógica agonal, uma lógica de conflito entre poderes, numa paz armada, que eles se armam os poderes, né? E que não é uma lógica dialógica, consensual. Faltam 5 minutos. Bom, o Castel põe a questão do ser e estar em rede, como a questão, como eu falei no começo, a questão atual da grande questão filosófica da atualidade. E ele tem uma frase que eu sempre ressalto, que é: o poder dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. Para a gente entender melhor essa frase, é só colocar onde está fluxo, rede. O poder das redes é mais importante que as redes do poder. Ou seja, hoje o grande poder é a rede, né? É a rede. Só que a rede, como diz o Barabás, ela não é o que a gente pensa que ela é democrática. A rede, a gente tem uma ideia de que rede, internet, é tudo democrático. E ele comprova matematicamente, com modelos matemáticos, que todo fenômeno de rede não é democrático. Ele é hierárquico. Ou seja, ele tende à concentração. Toda rede, a gente tem uma ideia de rede como uma coisa, uma capilaridade, disseminada por todas as partes, mas não. Todo fenômeno de rede, ele é concentrado. Basta ver hoje, vocês já ouviram falar na GAFA? Já ouviram falar em GAFA? Que hoje é um termo muito usado, principalmente nos Estados Unidos, que é Google, Apple, Facebook, Amazon. A GAFA, esses 4, e eu falo GAFAL ainda, com U, que eu coloco a Uber, que é a empresa planetária que vai dominar todo o trabalho tendência do trabalho é ser em plataformas, e ela vai dominar todo o trabalho. Isso é questão de tempo, se não tiver regulação, né? Então, a GAFA ou GAFAL, a internet hoje
está concentrada nesses 4. A gente acha que a internet é uma maravilha de capilaridade, mas não. 4 empresas privadas, sem nenhum governo, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhuma proteção cidadã republicana, dominam a internet no mundo. Isso, o Barabás disse isso em 2000, quando não era uma GAFA. Ele falou que a internet vai ser assim, e hoje a gente viu que é uma outra regra da rede, que é a lei de Pareto, que ele comprova que a lei de Pareto existe na internet. O que é a lei de Pareto? É a famosa lei 80-20. 80% dos fenômenos está em 20% das causas. Ou seja, para quem vai estudar para um concurso, 80% da matéria que vai cair está concentrada em 20% dos tópicos. Né? Todo fenômeno de rede coletivo tem a lei de Pareto, a relação 80-20. Então, na internet, 80% do tráfego de internet está em 20% dos sites. Só que desses 80, 79,9% está em 4, só 4. Né? Em breve será em 5. Já, eu não sei ainda os números, mas as plataformas eletrônicas vão dominar o trabalho. E um outro, que é quanto mais rico, mais rico. Ou seja, tudo na rede funciona na lógica da bola de neve. Vai rolando, vai crescendo, ela vai crescendo e vai rolando. Quanto mais aumenta o diâmetro, na outra volta mais aumenta o diâmetro. Mais aumenta o diâmetro. Quanto mais rico. Todo fenômeno de rede funciona a partir dessa lógica. Quanto mais rico, mais rico. Aqui, mais rico no sentido de aumentar, não de poder econômico, mas também de poder econômico. O Barabás fala em questões de aumento numérico, né? Mas também nós já podemos prever tranquilamente que é de aumento de concentração de poder e de riqueza, e de poder econômico. Bom, meu tempo acabou. Eu tinha aqui mais umas 12 horas para falar para vocês, mas vamos parar por aqui, que aqui a gente fechou o marco teórico. Só para fechar, então, juntando os 4, Castells, McLuhan, Dinamarca, Gargarella, Castells e o Barabás, vamos concluir. O meio não é neutro, a mídia não é neutra. O instrumento não é neutro, o instrumento de papel, ele não é neutro, o instrumento eletrônico não é neutro. Cada instrumento tem a sua característica. Se muda o meio, e se o meio é processo, muda o processo. Né? Essa que é a lógica. Depois vocês me convidam de novo. Sempre eu venho aqui e falo isso, me convidem de novo. Porque aí a gente vai falar não só esse aspecto racional, mas o aspecto prático que comprovam todas essas afirmações. Muda o processo. As características mudam, o processo em rede, o processo eletrônico. Mudam os princípios. Né? O meio não é o meio eletrônico, na verdade é a rede, que condiciona, a rede condiciona a racionalidade do processo. O processo em rede, ele é muito, muito diferente de um processo em papel. Isso a gente precisa de ter até um curso para detalhadamente mostrar cada um desses aspectos. A racionalidade da rede deve ser interativa e dialógica, ela deve ser, mas ela não é. Existe uma diferença entre ser e dever ser. No mundo do dever ser do direito, ela deve ser interativa e dialógica. Um aspecto ético-jurídico. A racionalidade que a gente pode buscar na internet é essa, que deve ser. Só que ela não é. Ela é e não é. Então, mas ela deve ser, ela pode ser regulada para ser, para dever ser.
Bom, como eu falei, tinha aqui mais 12 horas de aula aqui. 1, 2, 3, 4. Eu termino só mostrando o nome, nesses 15 anos que a gente vem estudando essa questão do processo eletrônico, já chegamos em 10, chegamos num tempo que ficamos 7, muitos anos nos 7 princípios, agora chegamos mais 3 princípios. Princípio da interação, e não do contraditório, mais do que contraditório, princípio da intermedialidade, princípio da preservação da privacidade. Vejam bem, se choca com o princípio tradicional, qual que é o princípio do processo de papel? O princípio da publicidade. Aqui a preocupação é justamente o contrário, é preservação da privacidade, é o contrário da privacidade, da publicidade. Princípio da hiperrealidade, princípio da desterritorialização, princípio da imaterialidade, princípio um nome esquisito, né, da responsabilização algorítmica, ou também, mais fácil, princípio da automatização, princípio da instantaneidade, princípio da transparência tecnológica, a gente tem que saber conhecer o código-fonte, e, sobretudo, o princípio maior de todos, que é o princípio da conexão. Então, eu deixo aqui, termino aqui com esses princípios. Ah, não, eu ia passar lá no final para... Vamos ver se eu chego lá no último. Não, voltou. Deixa eu ver se eu tenho a frase aqui, ó, final. Porque toda palestra que se preze tem que ter uma não tem aqui, uma frase de efeito, né? E a frase de efeito sumiu nesses slides aí. Mas, então, a minha frase de efeito fica um agradecimento, uma honra de estar falando para uma assistência tão qualificada. Muito obrigado. Convido o juiz do trabalho, Fernando Moreira Bessa, para entregar o certificado de participação do nosso ilustre palestrante, Dr. José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, em nome da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. Com os agradecimentos da administração, de todos que fazem o TRT da 8ª Região, Dr. Eduardo.